seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Então fica com a gente que o Oeste com Elas começa agora. Já vamos para o primeiro assunto do dia. O deputado Paulinho da Força, relator do chamado PL da dosimetria, admitiu em reunião com o PT que o texto vai acabar beneficiando Jair Bolsonaro e outros condenados por suposta tentativa de golpe. A proposta reduz penas e pode acelerar a saída de presos ligados ao 8 de janeiro, embora mantenha punições mais duras para líderes e financiadores. O governo Lula já avisou que é contra e deve votar contra a medida. Paulinho prometeu entregar uma prévia do parecer até a próxima segunda-feira. Vamos começar com essa, André Marcília. Quer dizer que eles estão correndo ali e a pergunta que fica é, a oposição entrou numa armadilha nessa? O que parece sim, né? A gente está diante de um PL, que aliás o Paulinho da Força, acho que o Força veio porque ele foi imposto à força ali, né? Enfim, foi designado à força pelo Moraes, pelo STF, por quem manda de verdade no país, que é essa ala do STF formada por Gilmar Mendes, Moraes, etc., e que estão dando as cartas e que querem fazer dessa anistia, essa dosimetria, para, de alguma forma, entregar um biscoito para os réus do dia 8, né? Enfim, diminuir as penas deles. Falaram até que a pena do próprio Bolsonaro seria diminuída. Ok, vai ser diminuída, no entanto, ele continuará inelegível, porque a inelegibilidade do Bolsonaro tem a ver não com o processo no STF, tem a ver com o processo na Justiça Eleitoral. Então, o ponto aqui da anistia não é as pessoas necessariamente voltarem para casa, não é as pessoas saírem da prisão, é a gente pacificar o país, porque senão as pessoas saem da prisão e voltam daqui a pouco de novo, porque a gente vai ter mais um conflito, mais um problema, porque o poder que existe dentro do país hoje continua querendo criminalizar o Bolsonaro e o bolsonarismo e as pessoas que votam e elegem o Bolsonaro. Então é disso que se trata. Se nós não aceitarmos o bolsonarismo dentro do jogo político, amanhã a gente terá de novo um 8 de janeiro, amanhã a gente terá de novo manifestações que serão proibidas, teremos mais o STF querendo cercar literalmente o país e as pessoas e a política nacional para mandar nelas, controlar nelas e extirpar, excluir o Bolsonaro. Então, se a gente não incluir o Bolsonaro na vida política, enquanto isso não acontecer, pode chamar de dosimetria, pode chamar de anistia, pode chamar de tia, pode chamar de vô, pode chamar do que quiser, invente o nome que for, ponha o vampiro que você quiser à frente do projeto, que o fato é que não vai resolver. Não vai resolver, a gente só vai conseguir virar a página desse país quando tivermos uma anistia ampla, geral e restrita, quando a gente tiver uma pacificação decorrente da inclusão de todos na política e não da exclusão. Perfeito. É por isso que a oposição tem dito, né, que a depender do projeto vai ser obrigada a ir contra. E aí é por isso que fica essa dúvida, né, Juliana, se isso seria de fato talvez até uma armadilha para a oposição, porque não me espantaria nada que no final das contas um projeto bem meia-boca, que não faz jus a todo o sofrimento que essas vítimas têm passado, seja aprovado até com votos do governo, a depender, né? E no final das contas a gente tem aí um projeto que não vai servir para pacificação de fato. Eu acho que o doutor André falou tudo. A gente teria que ter, né, o certo seria ter uma anistia ampla, né, mas de fato o que eles querem, o que eles fizeram é tirar Bolsonaro do jogo político, né? Eu não consigo imaginar como eles vão anistiar todos agora da maneira que nós da oposição estamos pedindo, né? Eu acho que vai passar uma anistia meia boca mesmo. E acho que até a esquerda pode vir a ficar de acordo com isso, porém, eu não consigo imaginar tudo que eles fizeram, né, que chegaram até aqui com esse abuso absurdo, né, do poder
de agora botar todo mundo na rua e botar Bolsonaro, né, de volta ao campo político. Tudo isso foi feito para tentar exterminar o bolsonarismo, mas eles não conseguirão fazer isso. Julie, aqui tem gente aqui perguntando se você vai mandar um lazarento. Pro Paulinho? Pro Paulinho. Paulinho, olha, Paulinho tudo tá indicando que ele é um lazarento. Um lazarento, pois é. Aí, só para dar um bom dia antes de passar para você, Paula, aqui para o nosso chat. Olha, Marcília, nem vou te contar. Esse seu pullover está fazendo um sucesso impressionante. O que importa é a essência, ele sempre vai se destacar, independente da roupa. Gente elogiando o seu pullover aqui, dizendo que você continua super elegante. Olha, não houve críticas, tá? Aqui o colete. O colete está com uma aprovação melhor do que do programa. É interessante isso, né? As pessoas falando que você está um vovô elegante. Vovô elegante. Só falta ser avô, né? Agora, as pessoas que falam o negócio de independente da roupa é que não me viram no final de semana saindo de moletom e chinelo com meia para passear o cachorro. Vai ficar elegante também. A visão do inferno. Tem gente que consegue essa proeza até de moletom e chinelo. Mas, olha, tem outras aqui que eu não vou ler não, porque senão a sua mulher, não sei se ela tiver eu vou ler. Mas você pode dar uma olhada aí. Agora eu leio. E quero agradecer aqui, porque já somos mais de 5.600 telas, mas só 1.300 likes. Acabei de deixar o meu like aqui, faça como eu, nessa quinta-feira, deixe o seu like aqui no nosso programa, eu sei que você gosta dos comentários aqui, dá o seu like aqui para a Júlia, que está aqui presencialmente, a Adriana não está, mas deixa o seu like para nós aqui, o programa vai chegar para mais pessoas, informação de qualidade para a população. E só para avisar também, a Adriana está super bem, ela teve um terçol no olho e realmente está muito inchada, ela está com o olho praticamente fechado, tadinha. Mas é algo que vai se resolver rapidamente, logo ela vai estar aqui de volta com a gente. Tá que nem o Moraes em relação às denúncias, né? Tá com o olho fechado. Tá com o olho fechado, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Paula, o que você acha? Como é que tá o encaminhamento dessa anistia aí, meia boca? O que a gente pode esperar? Eu acho que isso aí é uma armadilha para a oposição, para tentar dar um jeito ali, meio mal feito, numa anistia que ou é anistia ou não é. Não adianta. A dosimetria não vai pacificar o país. A dosimetria não vai trazer justiça àqueles que estão presos injustamente. Então, a oposição tem que ser muito esperta nisso. Primeiro que eles não sabem qual é o texto que vai ser votado nessa dosimetria que eles estão falando. Estão falando que vai dar ali, no máximo, não chega a 2 anos para o presidente Bolsonaro. Mas não se sabe se é isso mesmo que está no texto. A meu ver, eles têm que insistir na anistia. Chegou até aqui e agora vai retroceder? Não! Olha quanto avançou. Há poucos meses já nem se falava nisso. Falava que não passaria de jeito nenhum, nem colocava em votação, nem queria conversar sobre o assunto. E agora já chegamos até aqui. Não desistam. Tem que ser anistia, tem que tirar todas aquelas pessoas da cadeia. O presidente Bolsonaro tem que ter totalmente limpo, porque ele não fez nada. Então, ou é a anistia ou não é nada. Essa é a minha opinião. Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu não sei exatamente o que era, mas eu vi imagens de uma audiência em que o Paulinho... Eu me recuso a chamar Paulinho da Força, porque parece que ele é forte com isso, né? É da Força Sindical, né? Sim. Vamos dizer. Então, ou é da Força Sindical ou é só Paulinho, que eu acho que o diminutivo é adequado a ele. Agora, o ponto é o seguinte, eu vi ele ali na bancada e as pessoas contando, a oposição contando para eles, olha o caso aqui da Maria, tá presa, não sei o quê. Gente, não é isso. É chegar e falar assim, olha, o Paulinho, o que você tá fazendo aqui? Por que você foi nomeado? Qual é a sua qualificação para estar à frente desse projeto? Você sabe a respeito? Acho que nem ele sabe. Quem te mandou aqui? Mas eu acho que... Você conversou com o Moraes sobre isso? Moraes te mandou? É isso que tem que se perguntar para ele?
doutor André, com todo o respeito, o que eu acho é o seguinte, o que aconteceu foi um desespero da associação dos familiares do 8 de janeiro, por isso aquela audiência daquele jeito, porque claramente ele caiu ali de gaiato. Então ele caiu de paraquedas e não entendia nada. Então é bastante importante que ele escute os depoimentos do que aconteceu, porque eu acredito que ele faz parte daquela grande maioria, talvez, da nossa população que não tem a menor ideia do que aconteceu no dia 8. Eu acho que nem então ele é sabe. importante, né, todo esse trabalho de expor, que por incrível que pareça, ainda é importante expor tudo isso, porque a maioria das pessoas simplesmente não sabem. Mas é que ele Mas tá eu lá acho com o que- script, ele tá lá amando. Não, é isso que eu tô falando. Ele tá lá amando, ele é um puppet, ele é um personagem. Mas é importante que a gente fale, porque eu fico imaginando se esses famosos que ficam gritando sem anistia sabem caso a caso, entende? Não sabe nem quem é Clezão, não sabe nem quem é a Dalgilza, Ana Flávia, eles não sabem. Se anistia para eles é contra Bolsonaro, é isso. Eles não... Então essas histórias pessoais são importantes. Mas eu tenho uma pergunta, doutor Marcília. Se passa a dosimetria, o pessoal não vai para casa, né? Porque tem gente que pegou muito mais de 14 anos, 17 anos. O que acontece com essas pessoas? Porque diminui um pouco, né? Aí depende do texto, né? Ah, entendi. Eles estão colocando que, a depender, que ficaria essas penas maiores para os líderes, Tá, o mas pessoal do pode Exército. ser que o pessoal do 8 de janeiro pegue só a parte de depredação, então vai depender muito do texto. Mas isso é uma outra loucura É uma também, né? loucura. Porque a depredação, eles botaram geral, todo mundo que estava passando lá. Não é de quem fez o quê, entende? Ficou todo mundo mesmo crime, mas é isso, Eles né? colocaram depredação pro Bolsonaro que estava nos Estados Unidos. Não, pro vendedor de picolé, pro leproso vendendo água, é uma Gente, coisa que não assim, faz o documentário, sentido. todas as entrevistas que foram feitas, existem provas cabais que as pessoas que foram presas não tocaram em nada. Nossa, Então, assim, não é que uma parte daquelas pessoas não tocaram em nada. O fato é que quem de fato depredou o patrimônio público não foi preso, porque essas pessoas fugiram. Os que foram presos muito tardiamente, eram idosos, pessoas que entraram lá e que ficaram para se refugiar. Essa que é a realidade. Os que entraram e quebraram, que foi muito mais cedo, não estavam lá na hora da prisão. Os outros, a grande maioria dos que foram presos no dia seguinte de manhã no QG. Então, como vendedor ambulante, como várias pessoas que nem estiveram na esplanada. Então, a grande verdade é que se a gente for pegar a larga maioria, a quase totalidade dos presos daqueles manifestantes, não fizeram nada contra o patrimônio público. Essa que é a realidade. E eu acho que a ideia deles é não apenas fazer essa diminuição, mas também fazer uma supressão dos crimes que estão em dubiedade. Ou seja, a gente tem hoje em dia golpe de Estado e abolição para todo mundo e crime organizado armado para todo mundo, distribuído como se fosse pipoca. Né? E se você pegar golpe de Estado e abolição e transformar isso em um crime só, isso já diminuiria praticamente pela metade a pena de todo mundo e o crime organizado também. Se isso for tirado, já dá uma diminuição. Eles estão prometendo isso. Segundo o que saiu do texto, em tese, os réus do dia 8, todos que estão presos, voltariam. Isso na imprensa, a gente não sabe, precisa do texto, mas essa é a promessa. E o Bolsonaro, de 27 anos, 3 meses, iria para 1 ano e 7 meses. Agora, de onde que estão tirando isso, ninguém sabe, né? Eu acho isso uma loucura tão grande, porque assim, se teve o crime mesmo, não deveria estar tendo isso. Se eles estão aceitando conversar sobre isso, é porque nem eles têm certeza, eles admitem que isso, aquelas pessoas não fizeram esses crimes. Eles sabem que Eles sabem que isso não aconteceu. Por isso que é uma loucura achar que a dosimetria vai pacificar alguma coisa. Não, tem que acabar com isso, tudo. Todos sairiam culpados. Então, simbolicamente, Exato. fica muito ruim. Não, e é exatamente isso. E pessoas que, de novo, a gente teve a Débora, que escreveu com batom a frase do ministro, que foi sentenciada a 14 anos. A gente não pode jamais esquecer
de tamanho absurdo e arbitrariedade que foi cometido aqui. Então, essa é a grande realidade. A gente, enfim, só para avisar aqui, eu não sei se está todo mundo a par, mas teremos aqui conosco uma entrevistada espetacular, já, Júlia Zanata, ela já está entrando aqui com a gente e ela vai falar sobre vários assuntos. A gente vai falar também sobre a anistia, vamos falar sobre a PEC das prerrogativas, que foi enterrada ontem definitivamente no Senado, o que isso significa, né? Qual o recado? Porque passou na Câmara e no Senado nada, então a gente está discutindo aqui essas questões da anistia, mas sabemos que no Senado ainda é mais complicado, né? A passagem de qualquer um desses temas, e vamos ouvi-la também porque ela está enfrentando agora um processo aberto pelos colegas do PT por, enfim, ter falado uma frase em relação ao nosso presidente Lula. Então, daqui a pouquinho, ela já vai estar aqui com a gente. Já que a gente estava falando do que aconteceu ontem com a PEC das prerrogativas, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, rejeitou por unanimidade a chamada PEC das prerrogativas. O texto aprovado pela Câmara previa que deputados e senadores só poderiam ser processados com autorização das próprias casas e ainda ampliava o foro privilegiado. O relator, Alessandro Vieira, disse que a proposta transformaria o parlamento em abrigo para criminosos. Com a decisão, a PEC deve ser arquivada no Senado. Durante a votação, o senador Flávio Bolsonaro fez duras críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos assistir esse trechinho e a gente já volta para comentar. Onde um ministro do Supremo, em pleno julgamento transmitido ao vivo, pode antecipadamente declarar que um projeto de lei tramitando aqui na casa é inconstitucional. Nem sabe-se qual o texto do projeto de lei da anistia, já fala que é inconstitucional, como uma ameaça à autonomia desse parlamento. E pior, a imprensa tratando com a maior naturalidade. O ministro do Supremo liga para o presidente da Câmara para tirar satisfação sobre qual o texto da anistia. Está todo mundo achando normal. Eu acabei de ouvir aqui, presidente, que discutir essa PEC que nós estamos discutindo aqui já é um crime de lesa pátria. Olha só onde é que a gente está chegando. Você discutir um projeto de lei, uma PEC aqui, virou crime de lesa pátria. Da mesma forma que, quando Eduardo Bolsonaro vai para o exterior denunciar os abusos de Alexandre de Moraes, ao invés de tomarmos providências para investigar os abusos, não. O próprio suposto ofendido, ele mesmo instaura um processo e o denunciante vira investigado. Sabemos que esse projeto, no mínimo polêmico, né, um projeto ruim, sem dúvida nenhuma ruim, mas a grande verdade é que os dados falam por si. Hoje a gente tem 4 em cada 5 parlamentares que estão sendo processados hoje no STF são da direita e 3 em cada 4 processos são por crime de opinião. Eu não sabia que a gente tinha de crime de opinião no Brasil, professor, e muito menos os parlamentares, que teoricamente deveriam ser imunes por suas opiniões e votos. Aí agora, pelo que o senador disse, só o fato deles estarem discutindo essa PEC, eles podem ser enquadrados aí num novo crime de lesa pátria. Bom, só isso já explica por que eles precisam ter as suas prerrogativas defendidas, porque elas deixaram de existir. Sim. Nós temos hoje um STF que chantageia o Congresso. Sim. É disso que se trata, e para isso eles inventam crimes. Crime de opinião é um negócio que não existe. Não existe crime de opinião. Se é opinião, não é crime. Você tem a sua fala garantida, a opinião, uma visão subjetiva sua sobre determinado fato. Se um parlamentar não pode ter uma opinião subjetiva sobre determinado fato, então por que ele está lá? Ele está lá justamente por isso, é pelas suas opiniões que ele é eleito, então é pelas suas opiniões que ele mantém o seu mandato. Se ele não puder exercer isso, não tira, não precisa ter parlamentar. Então nós estamos diante de um parlamento que vem sendo chantageado pelo STF há alguns anos. São vários os casos. Cabo Gilberto,
Van Hatten, Nicolas Ferreira e outros mais que eu estou esquecendo aqui, que simplesmente disseram isso e aquilo sobre... A Júlia Zanata, que veio A Júlia Zanata, inclusive, e que vem sendo chantageados pelos ministros, pelo STF, por exercerem o seu mandato, por exercerem a sua função. Então, o artigo 53 da Constituição, mais claro não poderia ser ao dizer quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Como é que você pode relativizar quaisquer invioláveis? Só se você for um louco, você relativiza esses dois termos. Então nós temos, repito, uma chantagem feita com o Congresso e o Congresso precisa reagir. Esse projeto não é adequado porque ele é muito amplo, a PEC é muito ampla e ela, no momento em que se torna muito ampla, também coíbe crimes justamente investigados. Certo, mas então se corrija esse problema e não se torne inconstitucional a PEC inteira, a ideia da PEC. O artigo 53, quando quer proteger quaisquer palavras e as torna invioláveis, ele deixa claro que o valor do mandato do parlamentar é absoluto. Então, sim, essa PEC poderia ser feita. Não é inconstitucional a PEC. É errada a visão de que essa PEC é inconstitucional. Ela pode até ter ido para um caminho de exagero e, por isso, se tornar imoral em alguns sentidos. Mas inconstitucional não é. O parlamento precisa se defender. Mas é uma blindagem. É uma blindagem. Até ontem eu vi o Rogério Marinho dizendo, é uma blindagem. Blindagem, sabe o que é? Blindagem é o STF está agora querendo dificultar a possibilidade de ministro ser impeachmentado. Isso é que é blindagem. Blindagem é nós temos há 6 anos um inquérito das fake news sendo o guarda-chuva de todos os demais inquéritos que o STF tem aberto para investigar tudo e todos contra qualquer coisa. É disso que se trata. Eles usam aquilo como um escudo, eles próprios já assumiram isso. Isso é blindagem. Nós temos hoje o STF que pode cometer qualquer tipo de ilícito e não é responsabilizado. Um STF que pode investigar qualquer um por qualquer coisa a qualquer tempo e tudo certo. Nós temos um STF que sequer permite que ministros sejam impeachmentados e ainda quer falar de blindagem do outro poder. É completamente irregular. É claro que se a gente está nessa situação, o Congresso precisa mesmo se blindar. Mas não se blindar porque ele quer algo especial, e se blindar porque ele vem sendo, repito, ameaçado, coagido e chantageado pelo STF. É perseguido, né? Eu acho que seria uma forma, isso que o público não entende, um filtro contra a perseguição judiciária que tem acontecido, né? A opositores. Iria evitar perseguições políticas. É claro que a mídia botou PEC da blindagem, corrupto querendo se blindar. Não é bem isso, né? Mas tem um outro lado, sim, que poderia beneficiar parlamentares corruptos e eles se ajudarem. Mas eu acho que ela surgiu, e isso não vem sendo discutido amplamente na imprensa, era para evitar essas perseguições políticas que o STF vem cometendo, né? Assim como ele explicou, nós vemos Nicolas, nós temos Van Hatten, nós temos entre 5 parlamentares, 4 são da direita, é sempre a oposição. Então eu acho que a ideia original, e era isso que eles tinham em mente, é isso. O Flávio acabou de falar, você não pode nem hoje em dia discutir isso, né? Então tem um point muito importante que seria evitar esses exageros do judiciário e essas perseguições à oposição do governo. Paula, agora é aquela coisa, né? Pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? É isso mesmo, é sempre a direita que é processada por crime de opinião. A esquerda pode falar o que bem entender, né? Todos os absurdos que eles falam, tudo aquilo que eles pregam, e aí tá tudo certo. Mas não é só falar, né? Temos aí diversos exemplos de corruptos que foram condenados por corrupção, que tiveram processos por corrupção, por diversos crimes de verdade, não opinião, mas crimes mesmo contra a população. Estão soltos, estão com a ficha limpa, estão com mandato. Então é isso que acontece. Quando a pessoa é processada por um crime de verdade, aí é blindagem, já está blindado, já não acontece nada. Quando foi a última vez que você viu qualquer parlamentar ser condenado por corrupção, por roubo, por qualquer coisa, essas coisas que realmente desagradam a população?
Há muito tempo isso não acontece. Agora, e as pessoas que estão simplesmente fazendo o trabalho delas de falar lá no parlamento, dar a sua opinião, defender a sua causa? Essas pessoas estão sendo processadas. É isso que está acontecendo. Agora, muito me impressiona lá no Senado PT e PL votarem juntos nisso. Gente, a manifestação contra essa PEC das prerrogativas foi pesadamente na esquerda. Por que que o PL ouviu uma manifestação de esquerda e foi lá e votou a favor disso? Gente, eles já estão blindados, a esquerda já está blindada. É isso que o PL tem que entender. Por que que o Senado foi a favor disso? Eu queria muito, muito saber uma explicação dos senadores que foram lá e resolveram votar junto com o PT. Para mim não faz sentido. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com Elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Bettler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. E agora, para falar conosco sobre essas pautas e outras, nós recebemos aqui no programa a deputada federal do PL de Santa Catarina, Júlia Zanata. Júlia, seja muito bem-vinda ao Oeste com Elas. Bom dia a todos que nos acompanham, obrigada pela oportunidade, bom dia Juliana, bom dia Marina Helena, bom dia Paula e bom dia ao doutor André. Bom dia. O PT abriu uma representação contra a senhora por chamar Lula de, abre aspas, corrupto de 9 dedos, fecha aspas. A senhora podia explicar um pouco mais sobre esse caso que está na PGR? Eu queria aproveitar e fazer um gancho disso com a derrota ontem na CCJ da PEC das prerrogativas. A gente sabe que, apesar do projeto ser ruim, é muito importante que a garantia, né, parlamentar, a opinião, a votos, essa blindagem aconteça de fato e não a perseguição que a gente está vendo hoje do judiciário. Então, se você puder falar mais a respeito do seu caso específico, do caso da senhora, e também qual que seria uma alternativa para garantir que os parlamentares não sejam mais perseguidos por opinião ou voto. A gente vive um momento muito estranho da política brasileira, né, do cenário político, porque tudo é judicializado, tudo é
usado, né, desse prestígio que certas pessoas hoje têm junto ao Poder Judiciário e o desprestígio, né, e inclusive declarado. Por exemplo, Barroso falou, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, enfim, eles afirmam, não é mais velado, afirmam que estão fazendo política. E, obviamente, que não estão fazendo política para o meu lado, por exemplo. E não deveriam fazer para nenhum, na verdade. Justiça é justiça, política é política, enfim. Sobre a questão do meu caso, eu fiz uma entrega de uma viatura para a Polícia Civil em Criciúma, e aí fiz um vídeo falando que eu desejaria que aquela viatura pudesse levar o maior corrupto desse país, de 9 dedos, enfim. E aí, os 2 deputados petistas, né? E detalhe, eu sempre falo que emenda não é favor de deputado, é uma distorção orçamentária para trazer de volta um dinheiro que vem para Brasília e que deveria ficar nos estados. Eu sou uma defensora de mais autonomia dos estados e dos municípios. Pois bem, e falei isso no vídeo, inclusive. E aí, a deputada Ana Paula Lima e o deputado Pedro Kizai, os 2 deputados petistas de Santa Catarina, entraram na PGR. Eu não tive acesso à peça, eu soube pela imprensa, né? Saiu em alguns portais da imprensa, e aí ali fala em promoção pessoal, em calúnia, injúria e difamação contra o Lula. Para começar, isso aí já está errado, porque se ele se sentiu ofendido, ele que tem que judicializar contra mim, e não terceiros, né? Eu não posso, daqui a pouco, alguém falar alguma coisa contra o Bolsonaro e eu me sentir ofendida por ele. Posso até reclamar, mas não posso entrar na justiça, enfim, é só o ofendido que pode. Isso aí já está errado. Mas depois falar em promoção pessoal por uma entrega de emendas, e aí o meu marido, o advogado Guilherme Colombo, fez um vídeo mostrando a incoerência, colou ali várias fotos da Ana Paula Lima fazendo entregas de viaturas, inclusive, para a Polícia Rodoviária Federal. Então, se é promoção pessoal, ela fez quantas vezes isso, né? E além de gastar dinheiro também do mandato dela para pagar outdoors em toda Santa Catarina, falando de quanto de dinheiro que ela trouxe, enfim. E aí, e outra coisa, que eles falaram de possível improbidade administrativa. Isso é uma maneira de tentar calar, de tentar impedir a atuação do meu mandato. Mais uma vez, o PT já fez isso várias vezes com o meu mandato e de outros deputados, né? Dito isso, a gente sabe que está errado, que não tem nada a ver, né, essa denúncia feita por eles, mas a gente não sabe no que vai dar, porque a gente viu vários absurdos, e aqui o doutor André Marcília pode pontuar, talvez melhor que eu, vários, né, absurdos jurídicos, que tiveram continuidade com o único intuito de perseguir a oposição, aqueles que hoje estão se opondo ao governo, se opondo ao autoritarismo do judiciário, e que eles têm essa vontade de obliterar. Então, é por isso que eu votei a favor da PEC anti-chantagem, que eu chamo, porque como vocês estavam comentando aqui antes, gente, para mim, aquela manifestação da esquerda resumiu tudo. Eles cantavam gritos de guerra, dizendo fascismo, as bandeiras vermelhas, né? Disfarçaram botando ali uma bandeira do Brasil, mas as bandeiras vermelhas. Zé Dirceu no caminhão, contra a PEC da blindagem, chamando de PEC de bandidagem. Um cara que foi preso, teve seus processos anulados. Então, a bandidagem, ela está blindada no Brasil. Quem não está são os que lutam contra o sistema, que lutam contra a centralização de poder e dinheiro em Brasília, que lutam contra o aumento de impostos, que lutam para que a nossa liberdade de expressão, que já está problemática, que a gente não tem a liberdade de expressão no Brasil hoje, a gente tem um mínimo de liberdade de expressão, para que a imunidade parlamentar seja resgatada. É importante, sim. Como é que um parlamentar, meus amigos, vai enfrentar o judiciário, se o judiciário pode a todo momento, né, se a força estatal pode a todo momento abrir inquéritos intermináveis,
né? Processos intermináveis, como aqueles os inquéritos que existem desde 2019, agora teve outro aberto por Dino, sobre descumprimento das medidas da pandemia. Então, como que você vai ter uma liberdade para atuar dentro das casas legislativas com essa clara chantagem do Poder Judiciário? Então, eu acho que alguns foram molengas e cederam a essa pressão, né, porque ficaram com medo. Ontem, senador Jorge Seife, senador Espiridião Amin, falando que ai meu Deus, na hora de comemorar que foi pautada a anistia, porque sim, foi ali eles falaram, vamos pautar a anistia, mas temos que passar essa PEC aqui, né? E é uma PEC que retorna ao texto constitucional original e que foi tirada em 2001 pela emenda constitucional 35. O voto secreto, talvez ele pode ter o ônus e o bônus. Talvez, por exemplo, vamos botar lá para abrir processo contra a deputada Júlia Zanata, talvez não gostem de mim, no voto secreto a própria Câmara me abrir para me ferrar, por exemplo. Ônus e bônus. Enfim, era aquilo que tinha para o momento, mas eu acho que a gente ia ganhar um pouco mais de proteção. Deputada, bom dia, obrigada pela entrevista. Deputada, indo nessa linha da anistia também, o Brasil todo está observando essa história de dosimetria, uma hora anistia, e coloca a gente, tira a gente. Você pode atualizar a nossa audiência sobre em que pé está a aprovação da anistia, se vai andar e quais as expectativas? A gente teve um grande susto quando foi nomeado o relator, né, o deputado Paulinho da Força. Isso deu uma desanimada, mas nós não... Porque a gente, no dia que foi nomeado, eu estava no interior de Santa Catarina e as pessoas ficaram com muita tristeza, muita raiva, porque foi um dia de comemoração e logo no outro dia um balde de água fria. Mas nós estamos trabalhando aqui internamente, em Brasília, articulando, conversando com lideranças e vamos ver o que vai dar. Mas, obviamente, que as declarações do Paulinho da Força, né, elas foram muito problemáticas, muito problemáticas. Vamos combater os extremos, conversei com o Alexandre de Moraes, enfim, acho que ele se desmoralizou um pouco. Deputada, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia. Olha, eu queria, ainda nessa questão dessa representação feita pelo PT, a senhora disse muito bem, né? A senhora está sendo acusada de agir por interesse pessoal e me parece que você acusar alguém de difamação ou calúnia, ou seja o que for, é algo, como bem disse a senhora, a ser feito pelo presidente, é algo pessoal dele, e não ser feito com dinheiro público por deputados contra a senhora. Se o Lula quiser, ele pegue no bolso dele, de pessoa física, e processe. Não use o Estado para isso, e muito menos use parlamentares que em nome dele reajam assim. Isso sim me parece ser agir em nome de interesse pessoal, usar esse fato contra a senhora para se autopromover por parte desses deputados, usar o dinheiro público para se autopromover com essa representação ou com ações, etc., contra a senhora. Isso sim é que me parece ser, quer dizer, aquilo que acusam a senhora é exatamente o que eles estão fazendo. Agora, me chama a atenção nessa parte da difamação. A gente sabe que difamação é você dizer informações falsas sobre alguém. Se a senhora disse que o Lula era um corrupto de 9 dedos, eu fiquei em dúvida. Qual é a informação falsa? Ele não tem 9 dedos? Pois é, não, é complicado, né? Durante o governo Bolsonaro e até agora chamavam Bolsonaro das coisas mais absurdas, genocida, fascista, nazista, e talvez quem está nos assistindo pode até lembrar de mais coisas, de tudo. E aí podia tudo, gente, né? E agora é o Estado sendo usado contra... Eu não sou somente, assim,
eu não tenho só a liberdade de expressão, eu não deveria ter só a liberdade de expressão, eu deveria ter a imunidade parlamentar também, e isso está sendo tomado de nós, na mão grande, e mais, né, doutor André, porque eu acho engraçado, se é promoção pessoal, então vamos proibir todos os deputados de falar de emenda, de entregar suas emendas, ou só eu não vou poder, ou só quem é oposição não vai poder, então vamos acabar, né? Vamos acabar, ninguém mais pode falar de emenda, até porque entregar emenda não é a função principal do deputado, em que pese tem deputado que só se eleja por isso, né? Por essas distribuições de emenda. Mas não, querem aparecer, como disse o senhor, e eu não tive acesso à peça original, mas espero que isso não seja mais um absurdo jurídico do nosso país. Juliana Oi, Moreira Júlia, agora. desculpa, bom dia. E agora que essa PEC da blindagem, né, ela foi, enfim, negada, qual seria a medida cabível para proteger vocês, deputados, dessas perseguições, que são perseguições políticas, né, do judiciário? Pois é, né? O pessoal que estava reclamando, falando da PEC, é engraçado que se é para o judiciário tomar decisões políticas, então que seja a Câmara e o Senado, né? Que seja o Congresso a tomar decisões políticas em processos. Porque é o que está acontecendo, nós estamos vendo decisões políticas. Hoje, agora, a gente continua na mesma situação, totalmente exposto. Eu acho engraçado que tem gente que diz que está lutando contra a ditadura do judiciário, mas na hora de votar na PEC não teve coragem. Enfim, eu sigo a minha coerência. E com certeza, se viesse algum processo sei lá, qualquer coisa para ser votado dentro da Câmara, eu ia votar de acordo com as minhas convicções. Deputada, é interessante isso, porque, como todo mundo bem sabe, esses processos são sempre contra a direita. Mas faz pouco tempo agora que Lindbergh Farias, o deputado Lindbergh Farias, ele falou na tribuna, né, ao se referir a Eduardo Bolsonaro como traidor da pátria, ele sugeriu ali fuzilamento aos traidores da pátria, fuzilamento. Eu fico aqui me questionando também se, de alguma maneira, existem processos contra esses membros da esquerda que falam tantas barbaridades, né? A gente vê que, muitas das vezes, os processos, por exemplo, contra parlamentares não são abertos nem por quem, como o da senhora, né? Nem foi aberto por Lula, foi alguém do PT que foi lá e entrou. Muitas vezes a gente vê o próprio Ministério Público, né, entrando ali, não é nem foi acionado por um partido ou por um parlamentar ou pela parte, teoricamente, que foi injuriada. Então a minha pergunta é essa, assim, talvez não seja o caso também deles provarem o próprio veneno e começarem a ser questionados, também passarem por processos quando falam esses absurdos? Boa pergunta e bom ponto. Eu processo bastante a esquerda, aqueles engraçadinhos que vêm na minha rede social, falaram que não devem, então, né, eles levam o processo. Infelizmente, em alguns, eu tenho perdido, eles falam que eu sou pessoa pública e que eu tenho que aguentar. É isso que o juiz falou, você é pessoa pública, então tem que aguentar ser chamada de nazista. E aí, se a gente fala qualquer coisa para o outro lado, é incitação à violência. Imagina se eu falo que a esquerda tem que ser fuzilada. O que iria acontecer comigo? Um dia eu estava numa cidade e num evento partidário, e aí eu falei que nós tínhamos que criar um exército de contra-revolucionários. Citei o livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, de Revolução e Contra-Revolução. Imediatamente a esquerda pegou aquilo ali e disse que eu estava fazendo uma milícia para atacar o Supremo Tribunal Federal. Saiu em todos os sites de esquerda. Gente, é cada coisa absurda que eles falam sobre mim, sobre os meus posicionamentos políticos. Enfim, ontem eu estava saindo da comissão ali, aí falaram, nazista, eu voltei, quem que o senhor está chamando de nazista? Quem? Então, como com o recente acontecido aí do Charlie Kirk,
fica um recado, né, para a direita, como a Marina falou, para fazer eles provarem do próprio veneno. Essa fala aí do estagiário do STF, porque não se chama mais de deputado federal, o senhor Lindbergh Farias, é estagiário do Supremo Tribunal Federal recebendo salário de deputado, porque tudo ele parece lá, vai no microfone, eu vou lá levar para o Supremo Tribunal Federal, vou lá levar para o Alexandre de Moraes, o mesmo que fez acusações gravíssimas a Alexandre de Moraes, tem um vídeo dele dizendo que era absurdo Alexandre de Moraes, chamou Alexandre de Moraes de advogado de facção criminosa, ele chamou Lindbergh Farias, e hoje virou um submisso aí de Alexandre de Moraes, em que ele não exerce mais suas funções de deputado federal, mas sim de funcionário estagiário do Supremo Tribunal Federal. E eu acho importante, sim, a direita fazer a esquerda provar do seu próprio veneno, mas nós sabemos das dificuldades no poder judiciário. Deputada, aqui no chat todo dia tem pessoas perguntando sobre o Drex, o famoso Drex. E a senhora é a coautora do projeto Anti-Drex. A senhora poderia explicar para a nossa audiência exatamente do que se trata e por que a senhora é contra, por que isso é ruim para o Brasil? Explicar o que é o Drex? Explicar o que é o Drex então, e por gente, que a senhora fez um projeto de lei contra o Drex. Inclusive essa semana eu protocolei a PEC Anti-Drex, que é a PEC que eu vinha recolhendo assinaturas desde novembro do ano passado, conquistamos 172 assinaturas, o mínimo era 171, protocolei essa semana, e é uma grande vitória da liberdade financeira, porque o Drex é o real digital, é uma moeda digital centralizada pelo Banco Central. Tudo que é centralizado já é ruim por natureza. E é uma maneira de o Estado poder controlar mais a nossa vida. Imagina, e paralelo a isso, tem projetos de lei na Câmara dos Deputados, do PT e até de partidos de centro, para... Só um pouquinho, que eu tenho que ver se não está tendo votação aqui. Tem projetos de lei da esquerda, do PT e até de partidos do centro para eliminar o dinheiro físico, a nota de 100, 50, enfim, as notas de dinheiro. Isso transferiria todas as nossas transações financeiras para o digital. É legal? Pode ser que também não é bom. Por quê? Porque a gente vai ficar totalmente exposto, totalmente na mão do Estado, que vai controlar todas as nossas transações financeiras e vai poder taxar todas as nossas transações financeiras de maneira tão fácil, vai facilitar, vai ser muito bom para o Estado tudo isso. Traz avanços tecnológicos, é claro, mas com todo avanço tecnológico a gente tem visto também um maior monitoramento do cidadão. E eu não posso fechar os olhos para a Gleisi Hoffmann indo na China e dizendo que o Brasil tem que se aproximar do modelo chinês, né? Então, o problema desse real digital, do Drex, é a programabilidade. Tem declarações de pessoas ligadas a banco, como o Eric Atafim do Itaú, que falou que se nós tivéssemos o Drex na pandemia, ele poderia controlar em que raio da sua casa poderia fazer. Imagina, se eles determinassem um raio de 5 quilômetros, se você vai numa loja, num supermercado fora desse raio, eles bloqueiam o teu dinheiro e não deixam comprar. Então, assim, por isso, estudando, conhecendo, eu passei a ser contra o Drex e apresentei um projeto de lei anti-PEC do ano passado, o de 2020, proibindo o fim do dinheiro físico, a extinção do dinheiro físico e a imposição, por meio de curso forçado, né, de uma moeda digital. E o que a minha PEC fala? Ela traz o protagonismo para o parlamento, porque hoje está sendo feito pelo Banco Central de maneira unilateral, sem um debate público amplo. Isso traz vários problemas, porque no Brasil isso atinge pessoas vulneráveis. Nós temos pessoas sem conta em banco. Outro dia eu estava lá em Criciúma, na minha cidade, num clube de mães, tinha 10 senhorinhas. Eu perguntei, quem aqui tem conta em banco? 3 não tinham. É bastante, entende? Então não vai trazer inclusão, não vai trazer facilidades, pode até trazer para algumas pessoas, mas em qual custo? Nós temos que começar a avaliar esse poder que a gente dá para o Estado. Então, por isso,
e quero convidar todos que estão nos assistindo para assinar a nossa petição, nãoaldrex.com. Em breve eu vou lançar lá um e-book explicando toda a história do dinheiro no mundo, no Brasil, o avanço, né, os avanços, enfim, e a importância do dinheiro físico hoje para a nossa liberdade financeira. Inclusive, é até engraçado, porque hoje você vê, o Alexandre de Moraes e sua esposa, eles sofreram sanções da Lei Magnitsky. Outro dia eu estava lendo como que viveu uma chinesa que foi sancionada pela Lei Magnitsky. Ela era CEO de uma empresa e ela passou a receber o salário dela em dinheiro físico e guardar o dinheiro em casa, porque ela não podia ter acesso ali ao sistema bancário, né? Então, tamanha a nossa dependência hoje de um sistema bancário. Então, quem sabe até agora o próprio Alexandre de Moraes não precise desse meu projeto de lei e da minha PEC. Deputada, muito obrigada pelos seus comentários. Isso é muito importante, né? Não é possível que o Executivo tome uma decisão como essa sozinho, sem passar pela Casa do Povo. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais isso, né? O Judiciário e o Executivo tomando decisões, muitas vezes, à revelia do Parlamento. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E microfone aberto aqui, sempre que precisar, a casa está à sua disposição. Muito obrigada. Inclusive, hoje eu vou ao Banco Central para falarmos sobre o Drex. Bom trabalho. A Revista Oeste nasceu com um propósito claro: romper o silêncio. Enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade, custe o que custar. Agora, chegou o momento de convidar você para fazer um investimento de longo prazo na liberdade de expressão e no futuro do país e das próximas gerações. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Oeste com elas de volta. Bom, nesse momento, o careca do INSS, Antônio Carlos Antunes, está depondo na CPMI do INSS. Vamos escutar um trechinho e a gente já volta. É importante compreender que a pasta da Previdência ela é complexa por natureza, tendo ao longo, na história, contado com diferentes estruturas, gestores e políticas que compõem o intrincado sistema previdenciário brasileiro. Por esta razão, merece, no mínimo, o nosso respeito pela árdua missão de atuar em favor de milhões de brasileiros que dela dependem. Registro ainda o devido reconhecimento às lideranças sindicais, confederações e associações, que efetivamente contribuem para aproximar e atender essa vasta massa de cidadãos. Deixo aqui o meu apreço a todos que desempenham esse papel social de relevância inquestionável. Registro também o meu reconhecimento aos empresários e empresárias que atuam nas diversas áreas do setor privado e reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Por fim, gostaria de registrar que responderei todas as perguntas de Vossas Excelências, desde que formuladas com educação, cordialidade e dentro dos limites da ética, observando, sobretudo, o meu direito constitucional de não à autoincriminação. Isso justifica não apenas como garantia fundamental, mas também porque ainda existem diligências policiais em andamento, cujos elementos não são integralmente acessíveis nem por mim e nem a minha defesa, e nem mesmo a esta comissão. Muito obrigado, desejo um bom trabalho a esta comissão e que a verdade prevaleça. Terminada. Senhor presidente, Pois não, mais uma fala. Perfeitamente. Antes de começar a responder a vossas perguntas que me forem formuladas, quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa, ou seja,
O relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir, e por isso não responderei às perguntas de Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigida a essa comissão parlamentar mista de inquérito. Presidente, só uma pergunta, senhor presidente. Não, senhores, por favor. Todos terão direito à manifestação no momento devido da inscrição, por gentileza. Senhor, por gentileza, deputado Zé Trovão, por favor. Primeiramente, o relator tem direito a fazer todas as perguntas que desejar por essa comissão. O depoente tem o direito de não responder, mas a sequência será dada. Logo após o relator, nós daremos início às falas dos parlamentares que estão inscritos. Passo a palavra ao relator e solicito ao deputado Duarte Júnior que assuma a presidência para que eu possa votar na comissão que estou me aguardando lá. Por favor, com a palavra, relator. Senhor presidente, hoje é um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Presidente, estamos diante de uma... Negativo. Pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. Eu peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Onde é que Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Que não existe. Está suspensa a sessão. Consulte a... Só rindo. Gente, como comentar isso, Marcília? Eu vou jogar essa bomba para você. Vou começar com você. Que circo! Um depoimento super importante. Eles podiam ali aproveitar para colocar o cara na parede. A gente quer saber de tanta coisa. Termina assim nessa várzea? Olha, isso parece... ontem, né? A gente assistiu ao vivo aqui, gente. Eu sou palmeirense. Que tiro foi esse? Eu sou palmeirense e ontem o Palmeiras jogou com o River, né? Plate da Argentina, e ganhou. E isso parece aqueles jogos entre brasileiros e argentinos, que os argentinos ficam catimbando, tentando criar uma briga para o jogo acabar. E foi o que aconteceu. Quer dizer, quem ganhou com isso? Quem ganhou com essa suspensão? Quem ganha com isso? A oposição? Não, claro que não. Quem ganha com isso é o Careca, que sai com a sua careca lustrosa, feliz da vida, porque não falou nada, não foi posto na parede. Vamos nos lembrar do que aconteceu na semana passada com o advogado, quando estava em depoimento, o advogado Nelson Williams. Ele não falou nada, mas foi o suficiente os deputados falarem com técnica. Inclusive, o Marcel Van Hatten foi um grande destaque naquele momento, com uma fala técnica. Ele fez a pesquisa, ele foi atrás, ele sabia quem era o sócio, ele sabia... O Nelson Williams não falou nada e saiu de lá
completamente na parede. Por quê? Porque quem ali tem que fazer o trabalho é o parlamentar. Quem ali está para falar, ou a fala mais poderosa, não é a de quem está depondo, é de quem está perguntando. Tem perguntas que não precisam de respostas, basta você perguntar para já expor a pessoa que está do outro lado. Agora, começa essa briga, etc. Daqui a pouco os jornais estão noticiando a briga e não o que foi dito. Daqui a pouco os jornais estão noticiando que houve quebra-quebra, caiu a água, o Careca foi posto de ponta cabeça. Exatamente. E não exatamente as perguntas que foram feitas ou que o constrangeram. Porque mesmo que ele não responda, o fato de fazer esse levantamento já é o assunto. Lógico, né? lógico. Então isso já gera a notícia. Claro. E hoje qual vai ser a notícia que vai sair disso aqui? Quebra-quebra não permite que o Careca do INSS Zé Trovão, não sei o que, entrou lá, apontou o dedo. Difícil, hein? É uma palhaçada, vou te falar. Chega a ser triste você ver homens, né, adultos se comportando dessa maneira ridícula. A gente estava todo mundo aqui ansioso para ouvir o Careca falar ou não falar, mas pelo menos as perguntas serem feitas, né? E aí acaba aí nesse circo de briga, porque o relator chamou ele já acusando e o advogado não aceitou e aí precisou chamar a segurança da Câmara. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos tratando de um assunto muito sério. Isso é dinheiro que foi roubado de idosos, sabe? É um esquema absurdo, talvez o maior de corrupção na história do Brasil, e esses adultos se comportam como uma tarde de Fla-Flu no Maracanã. Não tem lógica. E outra coisa também, vitórias importantes, né? Porque era óbvio que isso acabaria em circo, né? A escolha de um relator ali que poderia ser de esquerda, eles conseguiram vitórias importantes, aí tem uma chance. Lembrando que nesse caso aqui, o Careca, ele está preso, né, desde o dia 12, e André Mendonça tinha dado uma opção que ele não precisaria comparecer. Então, ele ainda, assim, ele foi, né? Foi. E aí foi, Paula, e é isso que a gente assiste. Esse tipo de atitude, até mesmo do ministro André Mendonça, desanima a população, porque o povo inteiro, o povo que foi roubado, os idosos, os vulneráveis, nós queremos saber realmente o que aconteceu. E quando a gente vê esse circo acontecendo, essas pessoas brigando e batendo boca e não fazendo as perguntas realmente incômodas que iam ali, pelo menos, colocar uma certa luz nesse problema que surgiu, a gente vê essa discussão, esse bate-boca, porque é exatamente isso que a Marina falou. O que vai sair daí nas manchetes dos jornais? Vai sair um bate-boca, não vai sair a conclusão, a investigação, o principal item que a população realmente queria saber. E assim, sinceramente, era esperado. Todas as CPMIs, todas as CPIs acabam em pizza e acabam com essa vergonha que a gente está vendo. Então, sinceramente, eu tinha uma esperança, mas vendo o andar da carruagem que está acontecendo, que está começando a esvaziar. E ainda sobre a CPMI do INSS, foi aprovado um pedido de prisão preventiva contra o advogado Nelson Williams, suspeito de envolvimento em esquema bilionário de descontos associativos. O requerimento foi apresentado pelo deputado Rogério Correia, com base em relatórios da Polícia Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que indicaram movimentações atípicas de cerca de 4,3 bilhões entre 2019 e 2024. Vocês escutaram bem, 4,3 bilhões. Parte dos valores estaria ligada a empresas e indivíduos já presos no esquema, como Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, que a gente acabou de ouvir. O pedido de prisão será encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF. Além de Williams, outras 21 pessoas são alvo de pedidos semelhantes pelo colegiado. A dúvida que fica agora, né, Julie, o que vai acontecer? Porque o André Mendonça, quando esses processos saíram ali
do Toffoli caíram com o André Mendonça, a direita comemorou, né? Porque falou, não, ele não vai zelar pela impunidade dessa turma e vai permitir que essas pessoas sejam ouvidas, né? Que sigilos sejam quebrados, que a investigação de fato ocorra. E agora, será como é que ele vai se comportar? Eu não sei, né? Não foi ele que disse que o Careca não precisaria ir. Então, é bem capaz dele negar a prisão do Nelson Williams, né? Eu fico pensando, né? Como é que um advogado movimenta tanto dinheiro? Não tem como, a não ser que, enfim, tudo indica que parece que o senhor estava envolvido em alguma maracutaia. Mas o André Mendonça, eu não sei, não, se ele vai se comportar da maneira correta, se ele vai aceitar a prisão do Nelson Williams, né? A gente tem que esperar para ver. Marcília, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Por que nesses casos, por exemplo, do Careca, do Nelson Williams, por que isso precisa passar pelo STF? Afinal de contas, se eles não têm foro, agora o STF julga tudo. Se eu bater o meu carro, eu vou ter que acionar o STF, como é que fica isso? Porque, na verdade, eles não têm foro, mas as investigações, né, envolvem pessoas que têm, né? Então, enfim, tudo acaba... Ou seja, para blindar os parlamentares e os políticos potencialmente envolvidos, aí tudo acaba lá. Pois é, tudo acaba lá em qualquer... Veja, ainda que hoje em dia, com foro ou sem foro, tanto faz, né? Tudo sempre acaba... Aliás, tudo sempre começa no STF. Antes fosse tudo sempre acabasse lá. Tudo acabar lá é o certo. Dura é começar lá e sempre ficar lá e de lá nunca sair. É isso que a gente vê nesses casos e em todos os demais há 6 anos dentro do país. Esse é o grande problema. Agora, esse pedido até do Nelson Williams corrobora o que a gente estava falando aqui, que é exatamente isso. Você tem, hoje em dia, a possibilidade, ou, enfim, aquilo que foi feito em relação ao Nelson Williams, as perguntas feitas a ele foram tão poderosas que a resposta dele pouco importava. Me lembro, por exemplo, de uma pergunta feita pelo próprio Van Hatten, de você conhece o fulano de tal? E aí ele, não vou responder. Muito bem, eu não tenho nada com isso. Aí veio o Van Hatten e mostra o seguinte, então, o fulano de tal é seu sócio e está preso aqui por lavagem de dinheiro. Quer dizer, não precisa responder. Sim. Né? Então, assim, a própria pergunta já é incriminatória. A ausência de resposta só expõe ainda mais a pessoa. Sim. Então, esse tipo de pergunta, ou esse tipo de postura ou conduta é que é interessante. Ninguém está aqui criticando ou contra o trabalho da oposição, mas a oposição precisa entender que está contra tudo e contra todos. Está contra o STF, o ministro André Mendonça tem dado boas decisões, mas a gente precisa entender, o ministro Mendonça, ele está ali numa espécie de clube do charuto, que é o STF, que tem um sentimento de corporativismo muito maior do que, ou esse sentimento acaba sendo muito maior do que a ideologia ou a visão de mundo de cada um. Isso acaba chamando mais a pessoa para responder a esse corporativismo do que aquilo que ele pensa. Infelizmente, é isso que acontece às vezes com o Mendonça, é isso que acontece às vezes com o Nunes Marques, quer dizer, acho que sempre, e assim por diante. Eles são muito mais um grupo do que pessoas individuais que expõem a sua visão de mundo. Tanto que o próprio ministro Moraes, antes de ir para lá, tinha uma visão de mundo, foi para lá, teve Muda outra. Rapidinho. O ministro Marco Aurélio, quando estava lá, não agia de forma tão crítica, saiu de lá, virou outra pessoa. Então, isso tudo mostra como é complicado você estar dentro desse grupo que a gente chama de STF. Então, a gente está, o STF contra o INSS, a gente tem a grande mídia contra o INSS ou essa CPMI, a gente tem a própria Polícia Federal fazendo investigações políticas, muitas vezes, ou seletivas, e dentro disso tudo a oposição precisa ter muito cuidado. Não dá para, enfim, no primeira faísca, sair comprando briga, porque senão acontece isso. Ele para de falar, daqui a pouco ele vai dizer, eu vou embora porque não tem mais clima, ou com isso consegue outra decisão do STF dizendo, realmente, como eles te constrangeram, você não precisa mais ir, e assim por diante. Pois é, circo, circo, circo. E em novo depoimento nessa quarta-feira na Câmara dos Deputados, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes, revelou que Dário Durigan, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda e braço direito do ministro Fernando Haddad, participou de um esquema de censura no TSE. Vamos ouvir. Esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral,
as empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda? Sim, é o Dário Durigan. Durigan, na época, era diretor da Meta no Brasil, a dona do Instagram, do Facebook, e participava de uma estrutura paralela e informal de controle e derrubada de conteúdo nas redes sociais, especialmente durante o período eleitoral em 2022. Gente, que bomba! Quer dizer que o número 2 do Fernando Haddad na Fazenda, o braço direito do Haddad, simplesmente recebeu essa premiação, né? Tanto poder determinar os rumos da nossa economia depois de participar desse gabinete paralelo de censura feito ali durante as eleições. Ou seja, ele participava daquelas reuniões em que era decidido o que seria censurado, quais os conteúdos, que perfis seriam derrubados. Ele participou de tudo isso, fez a censura durante as eleições e hoje está comandando a nossa economia. Realmente o Brasil, eu fico me perguntando aqui em que país estamos, porque em qualquer outro país, se isso aí fosse... Vamos pensar aqui comigo. Imagina se no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes tivesse como braço direito alguém do gabinete do ódio. Durante as eleições, essa pessoa tivesse ajudado a decidir que conteúdo derrubar, que perfil derrubar das redes sociais durante as eleições. Daria anulação de eleição, o Guedes já estaria preso. E o Haddad, ninguém vai pedir a cabeça do ministro? Marcília? Eu não sei, ele tem a cabeça para pedir? Talvez precise de tempo, antes precisa ter cabeça para pedir a cabeça de alguém. Olha, isso é lamentável, quer dizer, a gente está, assim, em resumo dessa história toda, nós estamos diante de uma premiação pelo governo Lula de um censor. Né? Então a pessoa vai lá, comete um ilícito, um crime, que a censura é crime, comete um crime contra o cidadão, contra o usuário de plataforma, contra todos nós e é premiado. Vira uma pessoa bem posicionada dentro do governo Lula. Quer dizer, é isso? Ele foi premiado por censurar? Ou, quer dizer, a gente está aqui diante de uma situação que não tem uma saída boa. Ou ele está sendo premiado por censurar, ou nós temos dentro do governo Lula um filtro absolutamente esdrúxulo que coloca em posições relevantes pessoas de péssima qualidade. Eu acho que é os dois, censores, doutor Marcílio, né? é os dois, juntos. Então, ou falta qualidade para nomear, falta incapacidade de verificar quem são as pessoas que estão sendo nomeadas, ou a gente está realmente premiando alguém que agiu em prol do governo Lula, censurando a direita. Quer dizer, tudo é grave, seja qual for a situação. E qual a resposta que o governo deu a isso? Nenhuma. O que a imprensa tem? Está bombando na imprensa? Não está. Né? Isso daí está sendo apagado, como todos os demais depoimentos do Talhaferro estão sendo apagados na grande imprensa. Infelizmente, isso tem sido cada vez menos, inclusive, relevante para o debate público. Cada depoimento que o Talhaferro dá, menos repercute na grande imprensa. As autoridades fazem ouvidos moucos, fazem ouvidos surdos para isso, e o Brasil segue como se nada houvesse. Tudo caindo
e como se nada houvesse. Mas você sabe que isso é importante, Julie, porque ontem a gente estava fazendo a pauta aqui, né? E aí tinha, estava ainda como Tagliaferro, vai depor. E aí eu fui ver o depoimento. E aí quando eu assisti isso, eu quase surtei. Eu falei, gente, isso é muito grave, porque não é qualquer um. A gente está falando do braço direito do Haddad. E aí a gente fica pasmo também, porque não saiu em lugar nenhum. Eu não vi em lugar nenhum jornal comentou, ninguém falou a respeito. Aliás, como toda a vaza-toga que foi passada ali, né? Só en passant algumas coisas, mas não saiu quase nada na imprensa. Ou seja, é aquilo mesmo para enterrar tudo isso, uma de tamanha gravidade. A gente vive tempos muito sombrios, né? A gente fica sabendo, qualquer pessoa que faz um jornalismo independente na internet, que não seja da esquerda, sofre na pele isso que a gente está tendo agora certeza do que acontecia e acontece. É a remoção de conteúdo, a remoção de perfis. Eu própria já tive meu perfil derrubado 6 vezes lá atrás. E eu sempre falava assim, gente, é uma loucura. Eu chego a 300 mil, eles derrubam. E agora eu entendo que tinha alguém falando, não deixa essa menina crescer, que eu sou uma voz importante da oposição. E eu tenho reparado agora, porque isso a gente está falando da eleição passada, e agora está pior. Eu tenho fazendo o teste, eu estava mostrando para as meninas hoje, se eu posto o perfil falando, sei lá, da Virgínia Sambando, aí eles entregam 30 mil. Se eu posto um falando da vaza-toga 3, eu tenho 500 views. A diferença é enorme, eles barram literalmente, eles barram, já estão ali. Então, assim, a gente sabe que existe essa perseguição, a gente sabe que existem ordens de superiores ao Meta, ao TikTok, para que as vozes opositoras ao desgoverno sejam caladas. E é muito sério isso que o Tagliaferro falou, assim como várias outras coisas que ele falou, e a imprensa marrom vai silenciar, não vai falar nada. A imprensa dessa que você está acostumada, tradicional, que eu chamo hoje em dia de imprensa marrom, ela trabalha a favor do governo, é apenas isso, eles são blogueiros do amor. Agora, Paula, antes de passar para você, sabe o que me chama a atenção? Porque a gente não está falando de qualquer ministério. A gente está falando do Ministério da Fazenda, a gente está falando do braço direito de Fernando Haddad. Isso explica muita coisa. Por exemplo, vamos lembrar daquela fala de ontem de Gilmar Mendes, que disse que tinha uma admiração profunda por Haddad, que está salvando o Brasil, comparou ele à FHC, né? O mesmo Gilmar que disse que admira o regime chinês, né? Xi Jinping, na questão da regulação das redes sociais. Outro ponto importante é que a gente viu quando saíram todos aqueles memes em relação ao Tachad, né, todo mundo reclamando que está aumentando os impostos e tudo aquilo, a gente viu também que teve uma procura, né, eles acionaram lá a AGU também para investigar quem é que estava soltando aqueles memes, né, então, ou seja, que seria uma espécie de fake news, aquilo, propagação de fake news, muito rapidamente eles todos apareceram ali. Então, e aí a gente vê que ele tem alguém que estava ali nas redes sociais, responsável nesse gabinete paralelo, por ajudar a decidir que perfis seriam derrubados, que postagens seriam derrubadas nas eleições, e hoje está lá do lado do Haddad. A esquerda, ela não consegue ganhar no argumento, então o que sobrou para a esquerda? Sobrou tentar calar o outro lado. Porque a partir do momento que as pessoas começam a conversar entre si, buscar mais liberdade, começar a comentar, aumentou esse imposto, tem esse problema, tem esse projeto, as pessoas começam a se revoltar, começam a se virar contra a opressão, começam a se virar contra aquele que está tentando calar. E a esquerda não conseguindo vencer no argumento, tenta cercear. É exatamente isso que era o trabalho do Tagliaferro lá no TSE. E agora tivemos aí
o depoimento dele falando que tem uma pessoa locada dentro do Ministério da Fazenda que fazia justamente esse trabalho sujo de tentar calar as vozes que eles não gostavam. Vamos lembrar ontem que tivemos a notícia que o Haddad, na maior cara de pau, veio falar que não aumentou o imposto nenhum centavo, sendo que todo mundo está sentindo no bolso o aumento desenfreado de impostos, aumentando o preço de tudo. Tivemos notícia que ele aumentou imposto a cada 37 dias e agora ele vem na maior cara de pau falar que não aumentou um centavo de imposto e que pretende aumentar, a partir de agora, pretende aumentar para tentar fechar as contas públicas. E tem uma pessoa lá dentro do gabinete dele, lá dentro do ministério dele, que era justamente responsável por tentar calar as pessoas que denunciavam isso. Pois é, absurdo atrás de absurdo. Olha, um escândalo como esse, eu repito aqui, em qualquer outro lugar do mundo, levaria a demissão do ministro da Fazenda. Mas aqui no Brasil, nem os jornais denunciam esse absurdo. Olá, eu sou Augusto Nunes. Estou aqui para registrar o seguinte. Uma das características mais fascinantes na relação entre a Oeste e os assinantes é que sempre que a gente apresenta um desafio, vocês, assinantes, compram a briga e vencem. No ano passado, por exemplo, queríamos chegar a 100 mil para consolidar uma revista que vive enfrentando dificuldades impostas, vocês sabem por quem. Precisamos depois chegar a 120 mil para começar a implantação da TV Oeste. A programação agora tem mais atrações, começa mais cedo, vai até mais tarde. Para que isso se consolide, nós precisamos das 2.000 assinaturas vitalícias. Nessa época em que estamos vivendo, só a Oeste conta a verdade. Vocês vão ter essa verdade pelo resto da vida se vocês fizerem a assinatura vitalícia. Sim, não é um valor insignificante, nós sabemos disso, mas é o valor de que precisamos para consolidar a TV Oeste e também para dar maior musculatura a uma revista que vem vindo muito bem. Contamos com você e eu, particularmente, tenho certeza de que é a próxima batalha e a próxima vitória. Bom, mais uma notícia aqui. Apoiadores de Jair Bolsonaro afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode visitar Bolsonaro no Brasil, onde ele cumpre prisão domiciliar. A ideia teria sido articulada por Eduardo Bolsonaro e aliados próximos. O ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, sugeriu a visita nas redes sociais, mas disse que ainda não há confirmação oficial. Vocês já pensaram o ataque de pelanca? Julie Milk, o ataque de pelanca da turma aqui, se o Laranjão vier para o Brasil para visitar Bolsonaro? Eu nem quero ver o que vai acontecer com a Andréa Sadi, já vai tomando a sua maracujina, porque é uma coisa tão engraçada. Você Linda, já pensou Dani Linda, não, eu não sei, porque assim, eles passaram desde antes até então demonizando o Trump. Aí o Trump faz aquela jogada de mestre na ONU e aí o Trump já virou maravilhoso, não resistiu o charme de Lula. O Lula disse que precisava ter esse contato. Gente, o pessoal do Globo tentando, juro, tecendo elogios ao Trump pela fala dele. Agora você imagina se aí ele vem aqui e visita o ex-presidente Bolsonaro. Aí vai voltar o ódio tudo de novo, fascista, racista, homofóbico, aí vão começar, porque eles adoram falar, extrema-direita. Eu não sei, eu acho que eles não vão se aguentar. Será que vai ter manifestação, Paula, contra o Laranjão? O que você acha? Eu acho que se isso acontecer mesmo, ele vai jogar água no chope dos esquerdistas que estavam aí a semana inteira
comemorando o singelo elogio que o Trump fez ali para o Lula, né? Mal sabe eles que aquilo ali é uma armadilha, né? Ele está tentando atrair o presidente Lula para uma conversa que provavelmente será muito constrangedora, e eles estão lá comemorando, lembrando que o Donald Trump, ele, apesar de ele já ter dito que o presidente Bolsonaro, ele não é um amigo íntimo dele, ele escreveu uma carta pública direcionada ao ex-presidente Bolsonaro, convidou ele para a posse, e ele não pôde ir porque Moraes não permitiu, e no final desse ano, não sei se vocês sabem, terá um casamento muito importante da Julia B, uma cantora brasileira, com o Conor Kennedy, que ele é o herdeiro da família Kennedy, e a lista de convidados tem justamente Donald Trump e Elon Musk, que está lá no inquérito das fake news, se eu não me engano, né? Será que o Moraes vai mandar... a Julia B disse que vai chamar o Lula, você viu? Pegar o Elon Musk, caso ele venha ao casamento? A Julia B, ela disse que vai chamar o Lula, né? Porque o Conor é filho do Robert Kennedy Jr., né? Que trabalha no governo Trump. Então, obviamente, eles estão convidados, eu não sei se virão. Ela falou, já que eles vão, também vou chamar o Lula. Tá bom, querida, chama quem você quiser. Essa esquerda caviar é muito engraçada. Mas, assim, a pergunta, vale a pena lembrar também que quando o Trump fez aquele elogio a Lula, ele falou os problemas do Brasil, fez críticas, falou do Lula e, de novo, falou das coisas erradas que o Brasil estava fazendo, como caçar cidadãos americanos, como ferir a liberdade de expressão. Então, assim, foi ali num sanduíche, não foi, né? Nossa, o Brasil está maravilhoso, vou encontrar o Lula porque ele está fazendo uma excelente presidência. Pelo contrário, ele disse que o Brasil está tendo grandes problemas, né? E que estamos mesmo. Agora, gente, o chat está demais. Eu preciso falar uns comentários aqui que estão bons demais. A Carmen, vai ser uma jabuticaba feia. Muito bom. Tem outro aqui. Será que o sancionado vai mandar prender o Trump? Olha, vou dizer que... Gente, caiu ontem, né? Caiu ontem o site da advocacia, da firma de advocacia da mulher do Moraes. Isso é muito sério. É muito. Basta de Moraes não está mais no ar. E aí diz que não precisa. Porque a hospedagem era lá fora, né? Agora e aí eles fazem piada, dizendo a gente não precisa dos Estados Unidos, a gente não precisa... Querido, isso aqui, isso aí, isso aqui... Olha, é muita coisa que a gente ainda é dependente lá do tio Sam. Total. E a Ana Cláudia também mandou só mais uma aqui. Se precisar de aprovação do Xandemar, duvido que vá deixar. Infelizmente, a gente ainda tem que passar por essa, né? Porque as visitas precisam ser aprovadas. Será? Depois a gente pode botar essa enquete numa próxima aí. Se o Xandão aprovaria a visita do Será? Trump, eu acho que ele não peita, que vocês não. Acham? Eu acho que não peita, não. Porque, olha, eu fico pensando, até isso do Xandão ontem ter devolvido as redes da Carla Zambelli tem a ver com a Magnitsky. Porque, no fundo, quando dói no bolso, né? Quando dói no bolso, a turma começa a mudar. Eu acho que Xandão não iria negar a visita. Eu ia até te perguntar isso, Paula. Será que essa foi um recuo do Xandão, reabilitar as redes da Carla? Eu achei muita coincidência ele fazer isso justamente no mesmo dia em que o site dele saiu do ar. Por quê? A Carla Zambelli, apesar de ela ter sido condenada, né, ali é uma clara perseguição, porque não ficou provado que ela realmente interferiu, tentou invadir ali o sistema, né, do governo, mas por ela ser bolsonarista, por ela ser de direita, e inclusive o Tagliaferro já tinha falado que ela era um dos alvos mais importantes ali na visão do Alexandre de Moraes, que ela era um principal alvo. Então ela foi condenada a 10 anos de cadeia, uma coisa que nem assassino pega, por uma suposta invasão no sistema, e tirou as redes sociais, tanto dela, quanto do filho, quanto da mãe. O que eles têm a ver com tudo isso? Veja, já comentamos dele diversas vezes aqui, o Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos de cadeia, ele agora é influencer nas redes sociais. A liberdade de expressão dele está ali garantida, ele dá dicas de filmes ali na sua piscina, de frente ao mar, enquanto Carla Zambelli,
que foi condenada por uma suposta invasão no sistema do governo, teve todas as suas contas bloqueadas. Então, eu acho muita coincidência, na mesma semana em que a sua esposa, a esposa do Alexandre de Moraes, é sancionada também pela Lei Magnitsky, no mesmo dia o site cai e ele devolve ali as redes sociais de Carla Zambelli. Eu achei muita coincidência. Eu ouvi um depoimento dela dizendo que ela foi falar com as autoridades italianas e quando ela explicou que o Alexandre de Moraes, que era o juiz, eles desacreditaram. Isso mostra que, e é o que a gente vê, às vezes até jornais de esquerda lá fora, como a gente viu aquela entrevista do Telegraph, né, sim, com a Michelle Bolsonaro, você vê que ali o jornal o tempo inteiro fala golpe, mas eles mesmos não conseguem, né, deixar de ficar completamente impressionados em saber que o Xandão aqui no Brasil acaba sendo o juiz, a vítima, né, faz tudo, né? Ele que faz o papel do PGR, porque no fundo a gente sabe que o PGR, o gabinete clandestino, mostrou que era isso. Ele levantou as provas, ele fez a investigação, ele fez a acusação, ele está por trás de tudo. Né? Então... É inacreditável, né? É inacreditável isso. Até para as nações mais esquerdistas existe algo lá que é o processo democrático correto, devido. Você vê que eles tentaram prender Trump, não conseguiram, né? Então, assim, o processo legal é respeitado. Aqui no Brasil, a gente está num momento muito delicado, né? Onde está tudo emparelhado. Então, é surpreendente, mas eu concordo com a querida Paula. Eu acho que não foi coincidência. Eu acho que a Magnitsky, na empresa do Xandão, na mulher, está causando maiores problemas para ele, com isso ele está recuando um pouco. Por isso, Trump, põe mais Magnitsky no resto. Olha aí o apelo da Ju. Faz um bico, Ju, aí. Trump. Magnitsky, Trump, me love you. Não, gente, a minha maior dor é essa injustiça que está acontecendo com os inocentes do 8 de janeiro. E são pessoas muito simples, pessoas que jamais cometeram crime algum. E isso me dá uma revolta, sabe? É essa força motivadora que me faz o tempo inteiro estar aqui, estar falando sobre eles nas redes sociais, ir para as passeatas, é a injustiça. E o Trump, de alguma maneira, está ajudando essa turma toda vez que ele aperta ali, né, o calo desses lazarentos. O ministro Luiz Roberto Barroso participou nessa quinta-feira da sua última sessão plenária como presidente da Corte. Na próxima segunda-feira, ele entrega o cargo para Edson Fachin, que terá um mandato de 2 anos. Barroso completou 12 anos no Supremo depois de assumir a vaga de Aires Brito. Barroso fez um balanço da sua gestão e afirmou estar com sentimento de dever cumprido. Ele também recebeu homenagens de outros ministros, entre eles Gilmar Mendes. Em discurso, o decano da Corte afirmou que o trabalho de Barroso foi implacável para a sobrevivência do Supremo. Ainda no discurso, Gilmar Mendes chorou ao defender Alexandre de Moraes, que assume como vice-presidente da Corte. O episódio ocorreu em meio a manifestações sobre o papel desempenhado pelo colega no tribunal. Vamos ouvir aqui. É motivo de alegria para mim e uma sorte para o país saber que o tribunal estará agora nas mãos honradas e sob a mente brilhante do meu querido amigo de quase toda a vida, Luiz Edson Fachin. Uma das melhores pessoas que conheci ao longo de toda a minha jornada, que já vai longa. Muito obrigado a todos. E agora a gente vai ouvir o Gilmar agradecendo o Barroso e chamando o Alexandre de Moraes de herói. Vamos lá. Que a democracia tinha vencido. Mal sabíamos que depois da tempestade viria a enxurrada.
Hoje, após uma nova rodada de ataques, de violência e ousadia inéditas que irrompeu sobre esta Corte durante sua presidência, posso asseverar novamente, com renovada convicção, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. É, portanto, com um sentimento de reconhecimento que tomo a palavra nesta sessão, que marca o encerramento do ciclo em que Vossa Excelência esteve à frente da mais alta corte do país. O período que ora se encerra ficará registrado nos anais da nossa história institucional como um dos mais complexos da trajetória desta corte, centenária e, consequentemente, da democracia brasileira. Coube a Vossa Excelência conduzir o tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a justiça brasileira, de vegar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Quase ou verdadeiramente heróico desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Gente, vocês se emocionaram junto com o Quem ministro não se emocionou? Gilmar? Eu já morreu por dentro. Quem não se emocionou nessa hora já morreu por dentro. Você viu, eu acho que o Alexandre nem estava esperando aquilo. Ele disse, muito obrigado, ministro Gilmar, e todos eles emocionadíssimos ali. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Agora, vamos lembrar aqui qual que foi o legado mesmo do Barroso, né, na frente desse tribunal. O Barroso que disse, perdeu, mané, que disse, nós vencemos o bolsonarismo. O mesmo Barroso que disse que a missão dele seria de recivilizar todos os brasileiros. Juliana, o que você tem a dizer dessa cena aí? Ai, gente, até embrulhou meu estômago, sabe? Eu vou te falar, o Barroso está saindo agora, para mim, com o histórico manchado, dado tudo isso que eles fizeram. Contra, né, os presos políticos de 8 de janeiro. Então, isso vai ser uma mancha na história do Brasil. Esse STF e essa turminha lazarenta vai ser uma mancha no histórico da justiça brasileira, né? Não se enganem, meus queridos. Eu adorei Gilmar Mendes falando, não, por causa de um grupito, de não sei o que. O grupo que ele está falando é o PT e vocês, né? O grupo que você está falando é todo mundo que não faz parte desse esquema. Olha, vou te dizer, é uma piada pronta, me dá até desgosto. Porque, assim, eles estão falando palavras que nada significam. Se tem uma turma que não está agindo em prol do brasileiro, que não está cumprindo a Constituição, e se tem alguém que fez algum golpe, é essa turma aí. O golpe está aí, só não vê quem quer. Pois é, Paula, e aí? Você ficou emocionadíssima também? Você chorou junto? Ah, eu chorei. Eu chorei, inclusive, na segunda-feira. De raiva, né? Quando o Barroso chorou, realmente chorou numa entrevista no Roda Viva. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas ele caiu em lágrimas ali quando disse que o Brasil acolhe as pessoas, que é um país que acolhe as pessoas, acolhe todo mundo, acolhe inclusive César e Battisti, que o próprio Barroso foi advogado de defesa de um assassino condenado por 4 assassinatos à prisão perpétua lá na Itália. Então ele tem motivo para chorar muito, porque a Lei Magnitsky afeta a todos aqueles que ferem os direitos humanos. E quando eles impedem que todas aquelas pessoas que a doutora Carolina falou, que estão sofrendo na cadeia, que estão passando fome, pessoas inocentes que nada fizeram, quando eles impedem que essas pessoas vão para casa e tenham o seu direito protegido, eles estão ferindo os direitos humanos. Então eles estão ali, podendo ser anistiados, podendo ser sancionados pela Lei Magnitsky. Então eles têm motivo para chorar. Tem motivo para chorar que viram que não tem saída. Ou eles voltam atrás com todas essas ilegalidades que eles promoveram durante todos esses anos, ou eles enfrentarão a mais dura sanção econômica do mundo.
Pois é, gente, dá até uma tristeza, né, ver isso. E aí, quando a gente pensa qual que foi o legado, né, você pensa assim, você ser um ministro do STF, que coisa importante, né? Suprema Corte, zelar pelas leis. Deveria ser. Eu fico imaginando essa turma toda, depois desse papelão do inquérito do fim do mundo, do que a gente está vendo agora do 8 de janeiro, claramente toda a censura e perseguição política que a gente está vendo no nosso país, usar de tantos inocentes, e a gente vê ali um enchendo a bola do outro, né? Ninguém dá um passo para trás e olha aquilo ali que aconteceu e diz, meu Deus, né? Não tem um que puxa ali. Será que essas pessoas dormem quando chegam em casa, assim? Eu acho que dorme, Marina. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que pessoas que têm caráter duvidoso, eles não estão nem aí. Eles mentem que nem sentem. Dormem e dormem bem. Quem não dorme bem somos nós que ficamos preocupados com tantas injustiças que a gente vê, né? Quem não dorme bem somos nós depois de ouvir, porque isso é um teatro de mau gosto, né? Não é nem Shakespeare. Isso daí eu não sei quem escreveu essa peça ridícula. Porque se um brasileiro comum olha essa turma, isso é uma atuação, sabe? Esse STF vai entrar como uma mancha, essa cúpula agora, na história do Brasil. Bom, agora a gente vai passar para um outro tema aqui. A sessão da CPMI do INSS dessa quinta-feira recebeu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS. Mesmo convocado para esclarecer o escândalo da Previdência, que desviou bilhões de reais do bolso dos aposentados, o Careca do INSS preferiu ficar em silêncio, recusando-se a responder ao relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. Vamos ouvir. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de Sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa... Orientado pelos advogados, Antônio Carlos Camilo Antunes leu um discurso em que tentou se justificar. Vamos conferir. Nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra, pela resiliência, pela determinação de vencer na vida. Minha atuação sempre se deu no setor de prestação de serviços, em ramos diversificados, o que me tornou um ponto de conexão entre pessoas e empresas, criando oportunidades reais, honestas e prósperas no âmbito privado. Os ânimos se acirraram quando o relator da comissão afirmou que o Careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como o principal responsável pela maior fraude da história do INSS no Brasil. A declaração provocou reação imediata do advogado de defesa, que discutiu com o deputado Zé Trovão, resultando na suspensão temporária da sessão da CPMI do INSS. O autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autor da Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Presidente. Então, Julie, o que você acha disso? O cara vai lá, faz esse roubo desse tamanho, todas as provas ali apresentadas, disse que não gostava de ser chamado de careca, né? Já começa por aí. Ele não é o careca do INSS. Porque ele não gosta de ser visto como o careca do INSS. E aí? Olha, querido, você se botou numa posição que o que você gosta ou não gosta não nos interessa.
sinceramente, né? Os seus gostos pessoais, como você quer ser chamado, agora simplesmente está fora do esquema. Eu acho o seguinte, né? Tem uma coisa que me surpreende. Aí ele fala um bando de palavras ao Léo, porque contra fatos não tem argumentos. Então ele está dizendo que a carreira dele foi lícita, que ele ganhou dinheiro porque ele sempre trabalhou muito e que ele é maravilhoso. É igual aquele advogado, que a não ser que você seja, sei lá, advogado do Johnny Depp, que ganha 50 milhões para fazer uma coisa, como que você justifica aquilo tudo? Olha, eu tenho vários amigos advogados riquíssimos, mas ninguém consegue, ninguém tem essa fortuna que de repente o advogado lá tem, mas isso é outro assunto. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu li hoje que a OAB está defendendo o advogado Careca, né? Está contra o comentário lá que o deputado fez. Eu pensei, a OAB ainda existe? Porque ela apareceu agora. E aí isso é uma constatação. Eu não sabia que a OAB ainda estava viva, porque a gente está vendo várias coisas erradas sendo feitas e eles calados. De repente, eles aparecem numa nota à imprensa dizendo que vão investigar o deputado que falou contra o Careca, defendendo o advogado do Careca. Não pode ser chamado de Careca. Bom, enfim, desse senhor aí. Sem cabelo. Sem cabelo. E aí, a única coisa que me dá medo é que eu tô vendo que tá tudo emparelhado. Emparelhado. Sem dúvida nenhuma. Mas olha só, o relator da CPMI sugeriu que se o Brasil tivesse pena perpétua ou pena de morte, o Careca do INSS seria forte candidato. Vamos assistir esse trechinho aqui. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI... Pois é, uma fala muito pesada aí, né, do relator da CPMI, e ele tem razão, né? Não na pena de morte, porque eu não acredito na pena de morte, mas na prisão perpétua, uma pessoa que roubou 6 bilhões de reais de vulneráveis e aposentados, no mínimo, teria que ficar o resto da vida realmente na cadeia, e não só ele. Todos os corruptos que estão blindados, que são blindados pelo STF, que nunca são processados, que nunca têm uma pena, que nunca vão para a cadeia pelos roubos que fazem no nosso bolso, eles também deveriam ter prisão perpétua. Então, o Careca, obviamente, não gostou nada de ouvir isso, porque o dele, ele que está ali sendo acusado de ser o grande, a pessoa que movimentou tudo ali, né? A peça central, a peça-chave de tudo isso. E ele está vendo que a casa está caindo para o lado dele. E vamos ver se isso realmente vai acontecer, porque os governistas, o pessoal do PT, o pessoal que não quer que descubra realmente o que aconteceu, tá ali jogando xadrez com um pombo, né? Tá tentando bagunçar tudo, tá fazendo uma bagunça que eles sempre fazem, porque de início eles já não queriam que fosse instalada a CPMI. Então agora eles estão fazendo de tudo para que tudo não seja descoberto. Ainda falando da CPMI, eles apresentaram uma minuta de projeto de lei que propõe mudanças para endurecer as regras da atuação nas CPIs. Entre as principais medidas está limitar os habeas corpus individuais. Somente decisões colegiadas do STF poderiam dispensar depoentes de comparecer às CPIs. A proposta também prevê multas para ausência injustificada de convocados de 1 a 10 salários mínimos, podendo aumentar conforme a condição econômica da pessoa convocada. O objetivo declarado é evitar manobras que atrapalham os trabalhos da CPMI, como liminares que suspendem
suspendem convocações e garantir que os depoimentos ocorram dentro do prazo previsto, que vai até março de 2026. Então é importante aí, né, o Congresso se movendo, porque estão vendo como é difícil. A gente começa a ver quanto peixe graúdo que não deve estar envolvido nisso aí. A gente viu o Alcolumbre mantendo o sigilo, né, não permitindo que nós saibamos quem são os congressistas que foram visitados pelo Careca. A gente viu agora que eles pediram a prisão, inclusive do Nelson Williams, e não sabemos como é que vai ficar. Isso tudo acabou indo para o Supremo, porque tem alguns parlamentares, né, tem algumas pessoas que estariam envolvidas. E a gente está vendo o próprio André Mendonça, né, Julie, dando ali, não, você tem direito a ficar calado, não comparecer e etc., numa coisa que é tão importante para a nossa população saber o que está acontecendo. Isso é muito sério, né? Quando o André Mendonça fala que uma pessoa que está sendo investigada por algo tão sério não precisa comparecer, não precisa falar. Então, eu acho bom que as regras fiquem mais duras, né, para as próximas CPMIs. Mas, assim, se tem uma coisa eu não entendo. Eu não entendo isso. Como que o Alcolumbre, com uma canetada, pode proibir que a gente saiba, né, onde o Careca e quem ele foi visitar quando esteve lá em Brasília. Gente, isso é muito sério e para meia, né, palavra, meia ação, né, dá para entender o que está acontecendo. Um bom entendedor entende tudo. É muito peixe grande envolvido nesse esquema de corrupção. Pois é, Paula, e aí? Eu acho que se mexer direitinho, se investigar direitinho, porque a gente tem que lembrar que, infelizmente, uma CPMI ela é composta pelos políticos. Não é investigador, não é Polícia Federal, são políticos que estão fazendo politicagem ali. Eles estão tentando expor e tentando mostrar para a sua base eleitoral que eles estão tentando fazer alguma coisa. Então, mostrem que querem mesmo. Eu vi ontem Marcel Van Hatten fazendo perguntas muito incisivas para o Careca, tanto que ele se sentiu ali um pouco com medo, aparentemente, e não quis responder nada. Então, há deputados, inclusive, querendo fazer o trabalho sério para expor à população realmente quem que roubou os nossos velhinhos. E nós temos agora a nova edição da Revista Oeste, então temos capa fresquinha. Infelizmente, a Branca não pôde estar conosco aqui hoje porque ela tem um compromisso. Aliás, para quem não sabe, ontem foi aniversário do grande Augusto Nunes, então deixamos aí um parabéns carinhoso para ele. Aliás, o artigo de capa, que é STF, o problema do Brasil, o engajamento político dos ministros togados é o responsável pelo prolongamento da polarização que há mais de 6 anos divide o Brasil em duas metades antagônicas. A gente estava aqui falando exatamente sobre isso, né? Que no fundo a gente vê aí que quando alcançou lá o STF, a coisa começou a mudar aqui no Brasil e a gente começou a ver aquilo que há muito tempo não se via, que é censura e perseguição política. Então tá novinha aí no site a edição 289 da Revista Oeste, com essa reportagem de capa do Augusto Nunes, né, o aniversariante aqui de ontem, e Elisiário Goulart Rocha. Então a gente convida aí todo mundo para ler, né? Já estou aqui curiosa, vou ler, vai ser o meu programa do final de semana, e essa aí que é a nossa reportagem de capa, vocês podem ver agora aí na nossa tela. Então é isso. E não se esqueça, você que ainda não é assinante da Revista Oeste, venha ser também o nosso patrão, porque nós precisamos de você. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha,
é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso a um jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Pois é, e agora conosco aqui a doutora Denise Steiner. Bom dia, doutora Denise. Bom dia, tudo bem? é sempre muita alegria estar aqui com vocês. Bom dia para todas. E hoje a gente vai falar de longevidade, é isso? Exatamente. Todos nós, quem é que não quer longevidade? Com saúde, com beleza, com bem-estar, com tudo que... Eu até fui numa viagem, participar de alguns eventos sobre longevidade. Isso está muito em foco, assim, no mundo todo, em todos os níveis. Não só porque nossa expectativa de vida está aumentando, nós estamos vivendo mais, mas a questão também é que a gente conhece mais sobre células, como elas estão se comportando. Dizem até, eu não sei se tem umas fotos aí, que a criança que nasce hoje, ela pode chegar a 150 anos. Mas é o que a Paula falou, tem que, na verdade, ser uma com qualidade de vida. E até o conceito de longevidade, ele está embutido nisso, que é viver mais, mas viver com qualidade. E é isso que está se discutindo. Então, houve muita evolução no conhecimento dos mecanismos que levam a gente a envelhecer e o que poderia atrapalhar isso. A questão, nós estamos vivendo mais, mas os nossos idosos hoje em dia estão com muitas doenças crônicas. A diabetes tipo 2 aumentou muito, o sobrepeso de uma maneira geral, doenças como Alzheimer e o próprio câncer. Então, tudo isso está envolvido com você ter uma longevidade de mais qualidade, de mais autonomia. O que você pensa, Marina? Eu quero viver bem. A gente se cuida, né? No caso, acho que tem muito a ver também com rotina, né? Tentar dormir, se alimentar direito, exercício físico. Eu diria que é o trio que mais... Tudo que você puder trazer aí pra gente ajuda. Quais as novidades do Congresso pra gente viver bastante e com saúde? Bom, não dá para fugir daquelas questões que foram citadas aqui. Você tem que ser responsável pela sua longevidade saudável, vamos dizer assim. Então, isso que foi falado, que inclui, né, o ambiente todo. Então, a sua dieta é uma das coisas mais importantes, o sono é uma das coisas mais importantes também, exercício físico regular e controlar seu estresse. Então é por aí, né? Musculação, eu falo isso para todo mundo, tem que fazer musculação, que é o nosso estoque de saúde para a longevidade. O que a gente podia ir fazendo no programa é assim, cada vez a gente explorar uma dessas questões, o que ela traz de bom, né? Porque a dieta, porque a gente fica falando em geral,
mas porque a dieta, a especificidade, porque o exercício, porque o controle do estresse, porque o sono, cada coisa tem o seu papel muito importante. E você tem que ir se, né, ajeitando aí para ter o melhor possível. Né? E para falar sobre tudo isso agora, a doutora Denise vai estrear um novo programa aqui na Revista Oeste. Começa nesse sábado, Oeste Saúde, às 7h30 da noite, antes do Outra Coisa. Conta pra gente um pouquinho de como é que vai ser esse programa. Olha, esse programa, ele vai ser, assim, mais ou menos de meia hora e vai ter 3 partes, né, de praticamente 10 minutos cada uma. A gente vai entrevistar alguém, né? Eu não vou dar spoiler de quem é a primeira entrevista, mas é muito legal. E o assunto dessa entrevista vai ser sobre saúde, algum especialista, alguma pessoa que está vivenciando algo relacionado a isso. Depois nós vamos ter a notícia daquela, né, semana, que a gente vai tentar captar as notícias mais importantes, as inovações, aquilo que pode ajudar as pessoas no dia a dia. E vamos ter também uma sessão de perguntas que a gente quer que você interaja com a gente, né, para que você responda coisas do dia a dia, assim, pergunte coisas do dia a dia que a gente possa ajudar, né? E eu acho que essas 3 partes vão se compor assim, e eu espero vocês, então, no Oeste Saúde. Vai ser antes do programa Outra Coisa, né? Então você está lá sábado, antes de, né, se preparar talvez para uma saída maior, e assistindo a gente, interagindo com a gente. Olá, sou Denise Steiner. Essa semana nós estreamos o Oeste Saúde, respondendo perguntas, aquelas perguntas do dia a dia. Eu espero vocês às 19h30 no sábado, entrevistando, trazendo uma notícia relevante. Algo que de alguma forma traga uma contribuição muito grande às pessoas que estão nos ouvindo. Oeste Saúde. Legal. Finalizando o sábado, então, em grande estilo, hein? Com informações de saúde com a doutora Denise e depois com Outra Coisa. Muito obrigada, doutora Denise, e sucesso para você. Obrigada, gente. Obrigada. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.